é que você sabe se a tua empresa pode distribuir lucro ou não pode distribuir lucro? Você não sabe. Se você não tiver um acompanhamento. Só o DRE vai te trazer essa visão. Sim. Ter essa visão de empresa. Tua clínica é uma empresa. Bem-vindo ao podcast Clínica Sem Caos, podcast para você, dono e dona de clínica, que quer resolver o caos do seu dia a dia. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Rogério Boschi. E o caos de hoje a gente vai falar sobre DRE e fluxo de caixa, um tema muito polêmico e que toda a clínica deve sofrer com isso aí. Eu sofro nas minhas. E para isso, cara, hoje a gente trouxe um convidado especial aqui. Formado em administração de empresas pela PUC Paraná, empresário durante 10 anos na área alimentícia e gestor de franquias de estética há mais de 8 anos. Seja bem-vindo, Juliano Rossoni. Oi, pessoal, agradeço o convite, já de cara. Acrescentando aí, né, no currículo, gosto de ser chamado também de pai do Leonardo, e sou um corredor que nas últimas semanas eu estou em constante recuperação. Mas acho que em breve em breve eu volto a correr. Vamos voltar, Ju. Mas voltando aqui um pouquinho, antes de a gente começar essa discussão aqui, vamos fazer uma chamadinha nossa aqui para você que ainda não segue nossas redes sociais, não segue ainda, não clicou aí no sininho, não deu joinha no nosso podcast, ajuda a gente, dá o joinha, se gostou, dá o like aí, que vai ajudar a chegar a mais gente. E esse podcast é bem importante vocês divulgarem. Se puder, compartilhe também com quem você acha que é importante saber sobre esse podcast. Tá bom? Vamos lá para o nosso começo de bate-papo aqui, Juliano. Eu gosto de começar sempre... Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, tá? Vamos trabalhar nesse podcast mais sobre... deixar você falar um pouquinho sobre os temas que eu sinto bastante na clínica, que a gente tem dificuldade lá. Sim. Sempre que eu vou fazer uma palestra, eu vou dar uma aula aí para especialização ou para a turma de graduação de alguma área da saúde, eu não consigo sair do tema. Os primeiros temas que eu gosto de abordar é a parte de gestão. E não tem como você fugir da gestão, dentro da gestão, não falar do DRE e do fluxo de caixa. Você pode explicar para a gente, começar por aí, o que é o DRE? A diferença. Estou falando dessa sopinha de letras aqui, mas explicar o que é o DRE, é a demonstração do resultado do exercício, né? E o que é o fluxo de caixa e qual que é a diferença entre eles? Sim. Bom, começando pela gestão financeira, muitos têm uma certa adversão, né, quanto a isso, para justamente fazer controle de receita e despesa. Tanto o DRE como o fluxo de caixa são as duas principais ferramentas que a gente tem para fazer a gestão financeira. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que você controlar suas entradas e saídas diariamente. Então, assim, tudo que você vai ter de receita, tudo que você vai ter de despesa, provisionado. Então, assim, a ideia do fluxo de caixa tem essa associação com a provisão. E não pode ser negligente, né? Exatamente. Então, assim, isso a gente... Dá trabalho, né? Eu ia até comentar depois, vamos comentar já, que é a mesma questão de você usar um sistema, digamos que o problema é do usuário. Você precisa alimentar. Se não alimentar certo, aquilo não volta. Mas fechando o raciocínio, a ideia do fluxo de caixa como ferramenta, ela vai te permitir que você entenda num horizonte de curto prazo, digamos 2 semanas, 3, se você vai ter capital disponível para fazer a quitação de uma conta, enfim, o pagamento de uma despesa, folha de pagamento, aluguel. Quando você não controla isso, você não entende como está funcionando o teu fluxo. Você não entende quanto você está despendendo, ou quanto você está pagando, ou quando que a tua receita vai entrar, e isso vai, obviamente, acabar impactando negativamente. Você pode iniciar o uso de cheque especial, fazer empréstimo até indevido, se você não consegue ter esse controle. A ideia do fluxo de caixa é essa. Então, assim, para facilitar, é que ele seja constante, né, alimentado diariamente, bem alimentado, para que você consiga entender num curto, médio prazo se você vai ter fluxo para quitação de contas. A DRE... Senão é ali que o cara começa a ficar descabelado, exatamente, né, cara? Te perde o sono, né? O fluxo de caixa não é a movimentação de dinheiro que tem no dia a dia ali. Quantos a pagar e quantos a receber. É exatamente isso. Só que assim, é o teu controle do dia, então, que é o que é. Tem até um exemplo que eu gosto de usar, que antigamente a gente tinha uma ferramenta arcaica que era, não sei se vocês vão lembrar, uma pastinha sanfonada de 1 a 31, onde você pegava a tua conta, chegava ali e colocava. Eu tenho ainda. Então, eu também tenho, cara. Acho que nós somos era velhos, antigo, cara. mas ainda existe o uso disso. Eu tenho porque eu ainda gosto de colocar as notas ali, tudo separadinho no dia. Daí chegou no final do mês, no financeiro que faz, a menina do financeiro que faz. Vai pôr no dia a dia as notas ali, no final do mês ela vai lá,
Tá tudo certo ali, junta tudo e arquiva. Isso aí. Então a ideia dessa pastinha já era uma ferramenta de controle. Então você tem de 1 a 31, então você tem chegou uma conta que vence dia 7, você coloca, dia 11 você coloca. A ideia disso é que você tenha um provisionamento. Então você vai saber que dia 7 você tem uma conta, que dia 11 você tem outra. Só que o fluxo de caixa, ele faz isso de uma maneira onde ele junta o contas a receber e junta o contas a pagar. Então ali você tem a junção das tuas entradas e saídas para que você consiga justamente provisionar e saber o que vai acontecer no teu futuro. Curto e médio prazo. Na DRE, não. A DRE, como o Thiago comentou, é a demonstração do resultado do exercício. Geralmente ela é fechada mensal, mas também pode ser fechada anualmente. Na demonstração do resultado do exercício, eu gosto de usar, de definir pelo menos, que ela é uma foto do que foi aquele período. Então, por exemplo, você vai fechar ali começo do mês seguinte, você vai fechar o mês anterior, você vai pegar do dia 1º até o dia 31 e você vai ali ter tudo que você teve de receita e tudo que você teve de despesa. E a DRE vai te fornecer a principal informação da tua empresa, que é o teu resultado, se positivo ou se negativo. É o lucro. Ou a margem. Famosa margem que o profissional de saúde, às vezes chega aqui, para quem não sabe, eu sou CEO da Superdental e da Saludital, a gente trabalha a parte de marketing pro dentista. E às vezes chega alguém aqui pra gente e fala assim, não, eu preciso faturar, eu preciso lucrar, por exemplo, eu preciso lucrar 30 mil reais no mês que vem. Okay. Lucro ou receita? Lucro, então, é lucro. Fala lucro. Sim. Falei, tá, mas quanto você fatura hoje? Uhum. Qual que é a sua margem? Ah, não sei. Qual que é o seu ticket médio? Mas a gente já levantou por aí, né? Sim. Qual que é a sua margem? Ah, não sei qual que é a minha margem. Então, como é que você vai saber? Como que você vai chegar lá e onde você está hoje? Ah, eu faturo mais ou menos 10 mil reais. Faturamento. E sua margem? Qual que é o seu lucro no final ali da última linha? Isso que você está falando, aí entra uma questão mais complexa, que é justamente a formação de preço. Que é você entender qual é o valor do serviço que você está prestando, quais são os custos que estão atrelados a essa prestação de serviço, custos diretos, no caso, né? Aí no caso das clínicas, o que você vai ter que comprar de materiais, de insumos que seja diretamente ao atendimento, e também os custos que você vai ter ali que são fixos, né? O aluguel do imóvel, colaborador, telefone, exatamente. Secretária. Então, assim, isso é uma confusão que em muitos casos isso acontece, e até mesmo eu brinquei da ideia da receita com o lucro, porque muita gente fala isso, não, eu quero lucrar 30 mil. Mas às vezes não ele quer faturar 30 mil. E é justamente, só voltando para o nosso conceito principal, a ideia do faturamento na DRE é quanto você vai ter de entrada lá em cima. Então, tua receita total lá em cima vai ser 30 mil. Embaixo daquilo você vai ter as despesas, lá embaixo você vai ter o resultado. Estendendo um pouco mais aqui, assim, vamos entender que ao longo eu gosto de pensar sempre de uma maneira simples. Claro. Porque, como eu comecei falando, a gestão financeira para muitos já é um baita de um tabu, ou por não ter facilidade com números, ou por N coisas, né? Até mesmo pelo fato de serem profissionais mais técnicos, eles estão procurando se especializar na área deles. Mas a ideia de que se tenha um gerenciamento financeiro fácil, simples e prático é justamente para que acelere a tomada de decisão. Basicamente, assim, eu acho que eu entendo hoje que se você não tem controles ou indicadores até mesmo que te agilizem a condição de tomar decisões rapidamente, você simplesmente vai ficar trabalhando em cima de número, vai ficar perdido. Você não sabe, você tem que contratar, você tem que abrir mais uma sala para ter mais uma cadeira. Isso que você está falando ainda é justamente a razão de você ter uma DRE bem montada, porque o final dela vai ser o quê? Primeiro, distribuição de lucro. Como é que você sabe se a tua empresa pode distribuir lucro ou não pode distribuir lucro? Você não sabe. Se você não tiver um acompanhamento, pelo menos mensal, fechar a DRE toda vez, como a gente mencionou até um pouquinho antes de começar, você não precisa da DRE cuidar, talvez, diariamente, como um zelo que você tenha no fluxo de caixa. Você pode fazer o fechamento dela no começo do mês seguinte e no mês anterior. Mas tem que ter. E a facilidade de você fechar isso e ter os dados é justamente para isso, para que você consiga tomar decisão rápido e não ficar compilando o dado ali 10, 15, 20 dias, para daí, quando chegar no final do mês, já foi. Você já tem que começar a compilar dado do novo mês, e daí você não consegue tomar a decisão correta justamente para tentar evoluir. Você só faz por obrigação, né? Virou vai fechar o mês, mais porque eu tenho que fechar, não tem tempo de estar analisando. O que eu, assim, é importante saber aqui, o DRE, ele vai ajudar o gestor ou o dono da clínica aí a entender melhor como é que está a saúde financeira do seu negócio. Exatamente. Ele vai, como o Juliano aqui mencionou,
Por que é importante você fazer ou no fechamento do mês, ou nos primeiros dias ali, na primeira semana do mês que começou? Porque se você deixar para fazer lá no final ou no meio do mês, são 15 dias que talvez você deixou de tomar a decisão que você deveria ter tomado de acordo com a saúde financeira do seu negócio. Exatamente. Então, é por isso que acho que E você não consegue nem controlar outras coisas. Por exemplo, a parte da contabilidade, o que ela está fazendo com a tua empresa ou não. Sim, você sim. está recolhendo correto ou não. E o contábil ainda é um pouco mais complexo, porque muita gente, assim, muitas empresas hoje fazem um fechamento mensal, enviam para a contabilidade e geralmente não acompanham. Assim, balancete é muito difícil de acompanhar, balanço. Acho que nem sabe, vou ser bem sincero, assim, a grande maioria dos nossos ouvintes aqui nem sabe o que é o balancete ou o balanço aqui também. Sim, então, não acompanham mesmo. É porque isso acaba influenciando, né? Quanto você está declarando de receita, quanto você está tendo de despesa, o que está sendo atribuído a cada conta. Mas também entendo que isso é mais uma área contábil, né? Então, assim, é possível deixar para uma pessoa com uma certa supervisão. Você não pode simplesmente abandonar só ou não olhar, pelo menos o balanço. Eu acho que as empresas tinham que se acostumar a olhar pelo menos o balanço fechado. Acho que é bom você trazer um pouquinho do conceito de balanço e balancete só para... É porque o balanço patrimonial, ele vai relacionar tudo que você teve de receita, o que você tem de patrimônio, todas as suas despesas. Em alguns casos, assim, só um exemplo... não é tão gritante assim, mas em alguns casos o balanço ele é feito pela contabilidade de maneira que a despesa acaba ultrapassando a tua receita, então você leva um certo tempo para conseguir ajustar isso contabilmente. Isso pode influenciar não sei se é o caso aqui, mas na comercialização desse negócio. Então amanhã depois eu tenho uma clínica e estou pensando em vender. Obviamente os interessados provavelmente vão dar uma olhada no balanço. Então assim, se tiver alguma questão de balanço que não está de acordo, pode ser que até inviabilize a venda. Mas assim, de novo, se a gente está falando para um público que tenha mais interesse na gestão do dia a dia, até pode deixar isso para um segundo momento para um contador, mas que acompanhe, né? Tente se inteirar um pouco mais. A gente já fez até um podcast anterior aqui, que a gente falou sobre a contabilidade e que a gente viu cuidado, não é qualquer contador. Também. Talvez um contador que entenda da área da saúde, teu negócio, que né? entenda do seu negócio é importante. Então, antes de você sair correndo a qualquer contador, tome cuidado para não fazer aqueles contador que é o gerador de guias, que é o que mais tem no mercado aí. O contador que não sabe nada do seu negócio, não sabe como é que funciona, ele vai emitir sua guia ali. E você vai deixar de ter vários benefícios, às vezes, que você poderia ter, que vai pesar e vai ajudar você a ter o resultado positivo ou negativo, às vezes, no final da última linha ali. Sim. Por conta de você não ter escolhido bem o contador. Então fica o ponto de atenção para isso. Isso que você comentou. A nossa legislação tributária ela é tão extensa e tão complexa que o que acontece é que alguns escritórios de contabilidade se voltam para determinados nichos de mercado. Sim. E é justamente isso que você está falando. Isso. Legal. Tô com uma questão aqui. Tá, legal. A gente falou do DRE, entramos no detalhe do DRE, a diferença entre o DRE e do fluxo de caixa. O fluxo de caixa a gente, na minha opinião, tem que cuidar no dia a dia, sim. Entender como é que está o dinheiro, se tem dinheiro para pagar as contas ali. Exatamente. DRE, já falamos aqui, que não precisa ser todo dia. Pelo menos uma vez no mês é o ideal. Já resolve. E fazer um grande grifo, né? Que são as duas ferramentas, né? Não é uma independente da outra. Não vai para escolher, né? São distintas, elas servem para coisas diferentes, mas você precisa das duas, né? Muita gente usa o DRE já junto com o fluxo de caixa, né? Talvez mistura ali, talvez usa o DRE. Tem dois regimes, né, que a gente trabalha no DRE. Explica um pouquinho sobre isso aí. No fluxo de caixa, a ideia é que seja mesmo de caixa, então que tenha de desembolso, que tenha de receita naquele dia e isso diariamente. A DRE a gente tem os dois métodos, que é ou por caixa ou por competência. Na questão da competência, você vai olhar o que é a competência daquele mês. Então, o que você comprou dentro daquele mês ou a receita que você adquiriu vai ficar computada dentro daquele mês. No método de caixa, não. No método de caixa, assim como, fazendo um comparativo como se fosse o fluxo de caixa, é o que entra e o que sai dentro do mês. Geralmente é indicado para empresas de pequeno, médio porte, profissionais autônomos, justamente para que você tenha o controle do dinheiro mais a curto prazo para saber isso mesmo que você falou, Thiago. Se você vai ter disponibilidade de caixa para pagar uma conta daqui uma semana ou duas. Mas existem os dois métodos, né, que podem ser escolhidos. E assim, para a clínica eu gosto bastante de fazer a questão de caixa, né? O regime de caixa ali, exatamente para você não ter essa dificuldade de entender, poxa, às vezes você vai fazer por competência, tá, mas já
considerei aqui, mas no outro mês eu não considero, às vezes você se perde um pouquinho. Tipo, compra de se cartão você- de crédito, se você né? não tem um controle tão... Você fez uma compra parcelada lá, Eu você sei, vai lançar a competência dela, tipo, Eu todo sei, de uma sim. vez. eu sei que o... Sim. No fluxo de caixa ele vai... Eu sei que o competência parcelado. é melhor, só quando já tem uma empresa estruturada, fica melhor de você Principalmente entender. por capital de giro, né? Assim, na questão da competência, você já tem um capital de giro, talvez para um universo de dias um pouco maior, você ainda consegue trabalhar mais tranquilo. Agora, para quando você não tem, quando você precisa fazer desembolso, você precisa das receitas diárias ou semanais, é muito mais seguro, talvez, de você enxergar ele assim. Ou enxergado competência. por caixa. Porque, veja, por caixa você está lançando todas as suas despesas hoje, todas as suas despesas da próxima semana, e assim sucessivamente, assim como as receitas. E aí, se tem dinheiro... Exatamente, tem, você vai não tem, conseguir, não você vai conseguir prever. Daqui 2 semanas eu vou ter 2 ou 3 entradas de alguns clientes e eu tenho uma despesa para pagar. Eu vou conseguir pagar tranquilamente com eles. Tá. Não estou falando aí do advento e inadimplência, né? Eu Não, não considerar que essa receita não, aconteça. O mundo perfeito, né? Não existe Não considero inadimplência. que a receita vai acontecer. Mas pelo menos assim você consegue enxergar. Na questão da competência, você pode ter até uma... Por exemplo, a questão de um tratamento dentário. Você vende o tratamento dentário por R$10.000 em abril. Esse tratamento vai ser recebido em 10 vezes de R$1.000. Ok. Tá. Pela competência, eu vou atribuir essa receita no mês de abril. Porém, esse valor não vai entrar. Ele vai entrar a partir do mês de maio em 10 parcelas de R$1.000. É muito mais fácil quando você vê por caixa essa entrada de R$1.000 Todo mensalmente do que você lançar na ideia da DRE da Os competência 10 mil ali. os 10 mil em abril. Ele te distorce um pouco. Mas Entende? aí, como você falou, como você tem um giro, quando você tem um giro ou mais, é Exatamente. melhor, você consegue ter esse enxergo, porque você não vai se preocupar com o pagamento lá atrás. Você tem esse controle, né? Exatamente. Só que, na verdade, você consegue... A grande diferença que eu vejo, só para a gente não entrar muito nessa questão da Dos competência métodos, talvez. e Sim, do caixa, a grande diferença de você fazer por competência, na minha opinião, é que você consegue já saber realmente qual que é o seu resultado real ali no mês. O seu lucro real no mês ali. Você vai ter uma geração de faturamento que não aconteceu. Nesse caso hipotético que eu dei, né? Sim, então, sim. assim, você gerou uma receita de 10 mil, porém essa receita ainda não aconteceu. Sim, Ela mas não a entrou no saúde teu caixa. financeira da sua Sim, empresa, você sim. enxerga a saúde real financeira. Exatamente. Considerando que você vai receber lá na frente Parcelado. o Exatamente. parcelado, né? Isso mesmo. Mas aí também considerando que você tem seus custos Sim, atrelados aqui. atrelados àquilo. Eu até ia comentar sobre... tem uma coisa que vem muito da contabilidade que chama plano de contas. No plano de contas é o que vai definir todas as despesas que uma empresa tem, o que você vai lançar de despesa, digamos, conta a conta. E quando você pega uma DRE, que você pode, na verdade, formatar isso junto com o teu contador da melhor maneira possível para você entender esse mapeamento de custo, que vai chegar bem onde você está mencionando. Então, digamos assim, eu tenho hoje 4 serviços. Eu posso abrir centro de custo para cada um desses serviços e receitas para cada um desses serviços. Então eu vou saber que no mês de abril eu faturei 10 mil no serviço 1 e eu gastei 3 mil no serviço 1. Então eu já tenho uma ideia da margem. Essas estratégias que eu penso, assim, que se você consegue sentar com uma pessoa que é da área financeira ou até mesmo com o contador e desenhar esse plano de contas, não é algo difícil. Só que veja o benefício que isso te traz. Se você tem isso e esse controle vai evoluindo à medida que você cria serviços, você tem praticamente, no momento que você fecha a DRE, você tem um entendimento de quanto de margem você está tendo de cada serviço. Não precisa de mais planilha, não precisa de mais Controle, né? Como eu vou voltar a falar sobre isso? A ideia é sempre a simplicidade. Quanto mais simples for para que você analise e tome decisão, melhor é. E que fique muito fácil você visualizar isso, né? Isso mesmo. O outro ponto que eu vejo hoje, até assim, imagino que nas clínicas também aconteça isso. A gente tem, com o advento do Big Data aí, a gente tem uma geração de dados muito grande. Então, assim, a gente tem informação do que você imagina. Os ERPs evoluíram muito. Hoje a gente tem ERP atrelado com CRM, que gera muita informação, né? Então, se você não consegue... O RP é o software software de mais gestão, uma então. software de letrinhas, O ERP é um software de gestão e o CRM é um software de gerenciamento de marketing, relacionamento com de relacionamento com o cliente. cliente. Em alguns casos eles estão atrelados, em alguns casos eles estão independentes, mas você consegue, né, através de uma API, aí, fazer um conversar com o outro. Mas isso gera muito dado. Sim. Então, assim, se a gente pegar aquela
pirâmide de informação que a gente tem o contrário, a base de cima, maior, a gente tem um monte de dados. Então, você está gerando dados. Né? Chega um cliente, é um cliente novo, ele faz um pagamento, ele contrata um serviço, tudo isso é dado. No segundo patamar, a gente tem esse dado um pouquinho tratado, que ele vira informação. No terceiro, ele vira conhecimento. E na base do funil, ele vira inteligência. A inteligência nada mais é do que trazendo esse dado, dos dados lá para cima, de lá em cima lá para baixo, você transformar isso em KPI, indicador, meta, chame o que quiser. Só que veja, aí você tem que entender o que você precisa ver no teu negócio. O que é importante para você ver, né? Exatamente. Porque senão o cara enche de dados. Sim. Um dashboard enorme ali. Cheio de indicadores. E analisar que é bom. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, pela grande geração de informação que a gente tem hoje, o difícil é justamente você chegar e tem que ser poucos KPIs, poucos indicadores, 5, 6 indicadores. Porque quanto mais indicador você tiver, é assim, vamos pensar o seguinte, eu vou definir uma meta para a clínica que eu quero que ela aumente 5% no próximo mês do ano passado. Então eu vou usar uma referência, uma referência anual. Então, para cada mês desse ano, eu quero crescer 5%. Okay. Em relação ao do meu mesmo período do ano passado. Vamos tratar de faturamento, a princípio. Quero crescer 5% de faturamento. Quando você abre um KPI desse, embaixo desse KPI ou dessa meta, você vai ter um desdobramento. Como é que você vai atingir os 5%? Eu quero. Ok. Como é que você vai fazer? Eu vou contratar um acelero para vir aqui estruturar para me trazer lead de cliente. Enfim, você vai começar, dali você vai desdobrar para como você vai chegar naquela meta. Por isso que eu acho interessante que sempre se tenham poucos indicadores. Porque à medida que você vai definindo isso e tendo agilidade de análise, você consegue tomar decisão. Então, por exemplo, não bati 5% esse mês. O que aconteceu? Você vai no desdobramento desse KPI e vê, continua investindo. Quanto eu coloquei de investimento, né? Não foi o suficiente para gerar esses 5%. E até isso. O funcionário saiu. Nessa linha dos KPIs, que são os indicadores, quais, na sua opinião, são os principais indicadores financeiros para uma clínica e para um consultório? Olha, assim, antes de responder diretamente, a gente tem alguns momentos da empresa, né? Então, assim, empresas que estão iniciando no mercado e querem um desenvolvimento abrupto, digamos, então vai ser uma linha de indicadores. Uma empresa que já está estabilizada, 5, 6, 7 anos, são outros indicadores, e muito do perfil. Mas, assim, financeiramente, teria que ser atrelado ou a aumento de ticket médio, porque o ticket médio eu considero algo importante, porque, veja, se você tem recorrência na tua clínica, é um cliente que ele já volta. Como é que você vende mais para esse cliente, sendo que ele já volta? Faz um upselling, né? Ali. Na verdade, você está tentando justamente utilizar a tua base de clientes ou utilizar um cliente que você já tenha para fazer uma nova venda, porque você sabe que ele vai voltar para aqueles atendimentos. Então, ticket médio 1. Faturamento. Faturamento. O ticket médio vai impactar diretamente no faturamento. Número de clientes. Aí o número de clientes versus o dividido pelo faturamento, o faturamento dividido pelo número de clientes dá o ticket médio, né? Exatamente. E daí a gente ainda tem alguns que podem ser atrelados aos custos. Por exemplo, eu quero reduzir todo mês 3%, 5% de custo. Que também, veja, vamos abrir o raciocínio desse indicador. Como é que eu reduzo o custo? Eu vou rever todas os meus custos fixos e vou reavaliar os variáveis. Muito bem. Eu falei isso em 10 segundos. Agora, vai você na prática fazer isso. Vou rever minha conta de telefone. Beleza, vai ligar na telefonia, vai discutir, vai tentar um plano novo. Isso. Então, assim, por isso Mas que você só tem essa visão quando você tem um DRE. Principalmente, sim. Porque às vezes fica meio míope, né? Porque você, todo mês eu tenho mais ou menos ali. Mas a partir do momento que você começa a ver mês a mês ali, você consegue ver até desvios ali. Poxa, por que eu gastei mais aqui? O que aconteceu nesse mês? Ou levando nesse caso da telefonia, né? Quando renova o plano, sempre que renova o plano, aumenta o valor. Isso. E aí, se você não está controlando ali, você tá automaticamente você está falando, né? Simplesmente automaticamente. Era 99 porque você estava num plano promocional, vamos dizer lá. E de repente passou para 149. Exatamente. E uma das coisas que eu pego no pessoal do financeiro aqui, eu falo assim, gente, cada linha vocês têm que olhar, tem que ser mais ou menos igual ali. Se não fizermos nenhuma atividade diferente da redução ou vai aumentar por algum motivo, se aumentou ou reduziu, tem que ter alguma justificativa em cada linha. Se ela descolou, em cada célula, né? É isso mesmo. Isso vai trazer um controle e você saber o que está acontecendo no seu negócio. Eu vou falar para o Juliano aqui, em casa, eu sempre cuidei bastante da parte financeira minha, pessoal. Eu tinha um DRE, desde que eu aprendi a mexer com Excel, eu montei um DRE, isso na época do primeiro ano de faculdade. E aí eu montei uma planilhinha lá, porque o que acontece? Eu fiz na faculdade um curso de Excel. Que eu precisava para aprender para trabalhar, né? Sim. E aí, para fazer o curso de Excel, eu aprendi o quê? Fazer um DRE.
Porque era o exercício da faculdade na época. Foi no começo já. E aí eu usei essa mesma planilha minha vida inteira. Aí quando eu casei com a Juliana, eu mostrei para ela, ó, Juliana, essa aqui é minha planilha. Claro, a gente tem as coisas juntos, né? Uhum. Isso aqui é minha planilha de controle financeiro, isso aqui é o DRE. Eu vou te ensinar a mexer nela. E a partir de hoje você que vai cuidar dela. Porque eu já terceirizou. Cara, eu criei um monstrinho. Ela ficou melhor em Excel do que Cara, você? não melhor Excel, mas em controle financeiro, sim. Ela foi mais curiosa que Cara, você, né? Aí sabe o que ela me falou esses dias? Que ela falou para uma amiga dela. Porque ela tava reclamando que ela não sabia quanto que ela gastava, em que ela gastava. Ela falou assim, sabe o que o Thiago fez comigo quando a gente casou? Ele me apresentou uma planilha, que é do DRE, e a partir daí eu comecei a dar mais valor das coisas. Eu penso 2 vezes antes de gastar alguma coisa, porque Sim. eu já sei onde que vai vai impactar na Qual linha que tá, né? Exatamente. Cara, desse jeito. E ela me policia, ela fala, Thiago, o cartão já chegou na meta, então você segura aí. É isso mesmo. Mas quando eu comentei sobre a questão da DRE, qual era a primeira coisa que eu comentei? Justamente sobre distribuição de lucros. A segunda é o investimento no próprio negócio. Então veja, se você não sabe quanto sobra de dinheiro, digamos, vamos trazer primeiro o orçamento doméstico. Assim, sobrou esse mês 200, 300 reais. Beleza, eu sei que sobrou. Você pode investir? Posso investir. O que vai acontecer com a empresa? A mesma ideia. Então, assim, você pode pegar, né, uma clínica, a pessoa está pensando, vou criar um serviço novo, vou comprar um equipamento. Beleza, vai custar 20 mil, 10 parcelas de 2 mil. Você pode comprar? Já é uma decisão que se você não tem controle nenhum, em algum momento a emoção vai falar, vai apitar, entende? Porque você tem que decidir pela lógica. Se você não tem dados, você acaba não decidindo logicamente e você vai acabar sendo emocional na decisão. Então, são as 2 principais informações que eu acho. Por que eu falo isso? Veja, a ideia do plano de negócio, hoje em dia, né, largamente incentivado por isso, assim como o empreendedorismo no Brasil, que eu acho também muito interessante que seja incentivado. Só que se você Peraí, só um pouquinho, segura aí, Juliano. Vou incentivar aqui. Pessoal, quem tá gostando desse podcast, deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, acelero.vc, Saúde Digital, Superdental BR. Lá tem muito conteúdo, tem bastante conteúdo aí para todos. Quem ainda não tá curtindo muito esse vídeo, segue até o final aí, que com certeza vai ter uma dica para você especial. E vai ter um bônus aí, se prepare. Sobre o plano de negócio. Isso impacta, assim, não fiz um plano de negócio, como em alguns casos dos empreendedores que vão fazendo, vão executando e, né, dá certo ou não dá. Mas a ideia do plano de negócio, em um primeiro momento que eu falo, que eu atrelo esse raciocínio sobre a distribuição de lucro, é que o empreendedor às vezes não sabe, eu preciso de quanto para viver? Preciso de 3 mil, 4 mil, ok. Você não põe isso no plano de negócio. Daí quando você começa a tua atividade, mas daí começa a misturar. Você começa a pagar as tuas contas pessoais na conta da empresa, e aí começa o que a gente chama de confusão patrimonial. E muito raramente isso acaba sendo desvinculado depois, porque o empresário acaba se acostumando, né? E lá no caixa aí vou pegar só 10, só 50 reais para 100 reais por fim de semana. Exatamente. E aí, gastou no quê? Isso vira hábito, e daí, assim, como você não percebe no movimento da empresa, quando a empresa tem uma receita já substancial, você não vai percebendo. Quando você começa a somar aquilo, daí você vê, estou tirando 10, 12, 15 mil, só que às vezes a empresa não suporta. Então, assim, por isso que eu acho extremamente importante o controle da DRE. Assim como para provisão de investimento, mas também para a distribuição de lucro dos sócios, porque o sócio também tem que ser remunerado. Então, assim, são, como eu falei, reforçando, são 2 ferramentas distintas, servem para coisas distintas, mas extremamente importantes para cuidar uma complementa a outra, né? Não tem. A distribuição de lucro e, assim, o que eu prego aqui? Que cada profissional tem, além, não só depender da distribuição de lucro, a distribuição de lucro é para a saúde financeira do negócio. Sim. Incluir o seu Prolabore ali no negócio também. Uhum. E aí depois, no final do ano, você vê onde a gente vai. Sobrou isso. Quanto pode distribuir? Quanto que a gente pode distribuir, quanto que a gente vai reinvestir no negócio, o que a gente pretende fazer, para não ter que no final do ano cada um ter que tirar do bolso, que nem acontece na maioria das clínicas ali, porque foram pondo no bolso ali tudo ali e depois, poxa. E ter essa visão de empresa. A tua clínica é uma empresa, cara. Exato. Profissionalizar, né? Profissionalizar, isso que você falou de final de ano tem um exemplo bem claro. O 13º, você pode prever o 13º? Deve, né? Todo ano você tem 13º. E o que você tem de empresário
em novembro, dezembro, que está buscando linha de crédito e financiamento para pagar. Então, assim, se divide. E não adianta ficar bravo, né? Não. Porque 13º é um direito. É um Exatamente. direito. Então, assim, se você provisiona isso, então eu vou fatiar isso em 10 parcelas. Em outubro eu vou estar com isso em caixa. Janeiro você vai tirar uma parcela, fevereiro, assim sucessivamente. Obviamente que empresa saudável, né? Que assim, você não precise passar por um perrengue financeiro ao longo do ano, que tenha que cobrir outro tipo de conta, mas a provisão é importante por isso. Não, a gente não está falando assim, eu sei que tem 13º, né? Às vezes, eu já dei consultoria também no passado, e às vezes você pega empresário, não, eu sei, mas quando chegar lá em setembro, outubro, eu dou um jeito, eu tiro de 2 receitas de cliente e pago. Ok, e os custos fixos atrelados, os custos variáveis atrelados àquela produção. Então, começa a misturar todo o dinheiro do fluxo. E eu acho que dá até para trazer essa curiosidade, né? Você paga porque você é obrigado, né? Não adianta você ficar brabo com aquela situação, e porque também é um direito. Porque tem meses que tem 4 semanas, tem meses que tem 5 semanas. Essa diferença no final, somada, dá o 13º salário. Então, tipo, é um direito. Né? Você pode até ficar brabo ali, porque, né? Tem que chegar no fim do ano. Eu lembrei de uma coisa só para complementar a ideia dos KPIs ou indicadores. Assim, por que eu falei de tudo isso, dessa ideia de quantidade de informação, geração de inteligência para isso? Porque com essa quantidade de informação, é difícil você definir até os KPIs. Porque vai envolver a inteligência do gestor, né? Seja ele o profissional técnico da clínica que faz a gestão, o administrador da clínica, enfim, ou da empresa que for. E também para que rumo eles estão querendo direcionar, né? Para onde você vai apontar o teu barco e para onde você quer crescer. Mas tem um comparativo que eu acho bem interessante. Por que é difícil escolher o KPI? É a ideia do sorvete. Assim, você entra numa sorveteria que tem 3 sabores de sorvete. Você tem que escolher um. Você entra numa sorveteria que tem 10 sabores de sorvete. Você tem que escolher um. Qual que é mais difícil? Na de 10. Na de 10. Por quê? Não é pela escolha do sabor que você quer. É por abrir mão. Então, assim, se abrir mão de 2 sabores de sorvete é muito mais fácil que 9. Então, isso que eu vejo como a gente acelerou muito a questão de informática e de informação, é muito fácil hoje do empresário ficar realmente perdido, e você fica perdido. Que é isso que você me falou, tá? Quais são os 3 KPIs? É difícil definir 3 e falar, não, serão esses 3 a vida inteira. Pode ser que à medida que você vai evoluindo no teu raciocínio ou entendendo a tua clínica, você vai mudar. Sim. Você vai acabar excluindo um e falar, não, agora custo é importante, eu preciso cortar custo. Sim. Agora não, e isso vai ser do momento ou da evolução que você tiver com a tua clínica. Não, eu concordo, assim, só que eu fiz aqui dos KPIs, porque o que eu gosto de ver quando eu bato na clínica? Claro, sempre a última linha. Resultado. Você vai fazer... Qualquer vai e volta, né, lucro, vai e volta. Preferência que seja positiva. Só que para isso a gente tem um DRE. O que tem no DRE? Já falamos aqui, tem que ter as despesas fixas, as despesas variáveis, as receitas. Sim. Talvez trabalhar as receitas de forma em centro de custos, como o Juliano mencionou aqui, para a gente conseguir identificar qual que é o serviço, talvez, que te traz a sua vaca leiteira do negócio aqui, para você exatamente, às vezes, tomar as decisões mais centradas no que vai te dar mais retorno e não no que te traz menos retorno. E só o DRE vai te trazer essa visão. Sim. Então, assim, como positivo do DRE que a gente tem visto é provisionar, entender o que você vai gastar, onde você vai investir, quanto está sobrando. A história que eu falei aqui do cliente aqui que veio querendo lucrar já a margem, não sabia nem a margem. Você quer saber sua margem? Você tem que ter um DRE, senão você não vai saber sua margem. Como é que você vai saber sua margem sem ter um DRE hoje? Não tem como saber. Isso que você comentou também é importante. Veja, às vezes você tem... Às vezes não, né? Geralmente você tem uma mescla de serviços dentro de uma clínica. Uns são mais rentáveis e outros são menos. E não necessariamente você vai poder excluir os que são menos rentáveis. Né? É uma questão, em alguns casos, é uma questão de conveniência, porque você precisa que o cliente venha pelo serviço que te é menos lucrativo, justamente para você conseguir fazer a venda do que é mais lucrativo. Mas esse é o aspecto. E talvez até, à medida que você controle justamente a tua margem de lucro de cada serviço, você tem uma margem média, né? Então, assim, eu tenho 2, 3 serviços que só queria vender esse, mas eu tenho 3, 4 que eu queria extinguir. Não tem como. Mas a tua margem média ainda está de acordo. E às vezes o que te traz menos a gente chama do boi de piranha, né? É um atrativo. É um atrativo, e aí você acaba, se você fizer um trabalho bem feito, fazendo upsell, cross-sell de outros serviços dentro da clínica ou do consultório ali. Sobre o fluxo de caixa, tem uma dúvida aqui, por exemplo, que dica você daria para uma clínica que está passando problema de fluxo de caixa? Como resolver isso?
Veja, se você está mencionando talvez um início de grau de endividamento, a necessidade do fluxo de caixa é para todos os cenários, né? Assim, quando tá tudo certo, tudo bem, vacas gordas, né? Tô fluindo, aí você vai olhar para investimento, novos serviços, compra de equipamento, mudança de sede, tudo isso. Quando ela está numa situação mais complicada de falta de fluxo de caixa, é mais necessário ainda, porque aí você vai ter muito mais que ter entendimento de quando vai faltar e quanto vai faltar, justamente até para você avaliar a necessidade do empréstimo. Isso. Sim, e mas buscar, aí, né? e aí do fluxo de caixa, mais importante é você saber o seu DRE como é que tá. Você saber onde que você vai cortar, onde você não vai. Exatamente. A adequação da tua empresa passa por isso. Isso mesmo. E a gente tem ciclos, né? Por exemplo, hoje provavelmente quando vai sair esse podcast no ar aqui, a gente vai estar ainda numa recessão que a gente está entrando no país aí. As empresas estão com dificuldades, as clínicas, claro, você tem sempre os outliers aí que não tá indo bem, enquanto não foram afetados. Eu vou vender o lenço, mas todo mundo está sendo afetado de certa forma aqui. Se você olhar o seu DRE, você vai saber onde você vai cortar ali. Exatamente. E aí você tem que pensar, poxa, onde que eu corto, se faz sentido eu cortar? Que é custo, o que é investimento. Ou no seu DRE, até você mesmo tem o investimento, você tem os seus custos, você tem custos fixos, custos variáveis. Ou até mesmo para você saber quanto que você deve buscar de empréstimo. Tipo, porque senão vou lá, pego, sei lá, 10 mil, não é o suficiente. Pego 100 mil e saio queimando. Porque aí você não tem, você vai cair ali no caixa, você vai continuar gastando a mercê. Essa questão da falta de controle, porque veja, tem um cunho psicológico nisso também, porque quando o empresário tem a questão do problema financeiro, ele é afetado. Então, assim, a condição de decisão muda, né? Então, assim, se você não tem isso muito definido e muito provisionado e previsto, ele acaba fazendo besteira. Não é que acaba fazendo besteira, até para conseguir manter o padrão que ele tinha, até pra, às vezes vergonha de falar para a família que até olhando, digamos, para dentro do negócio. Então, assim, ele não quer fazer talvez uma demissão, ou ele não quer fazer um ajuste de alguma coisa, ele não quer sair para um imóvel menor. Ok, só que isso vai custar em algum momento, entende? E na verdade, quis dizer que essa distorção que ele tenha por estar passando por um momento difícil, ele vai enxergar assim, ó, eu tenho a folha de pagamento para pagar de 5, eu tenho um aluguel, eu tenho não sei o quê. Beleza, se eu emprestar 15 mil, resolve. Ele vai emprestar 15 mil, não resolve. Então, assim... Porque a torneira continua aberta. Então, assim, vai virar o mês. E o mês, tem uma frase que diz, o longo prazo também chega. Então, assim, eu peguei um financiamento com 6 meses de carência, são 5 anos. Não se preocupe, 6 meses passa super rápido. Amanhã você está tendo que pagar a primeira parcela. Então, esse é o entendimento do tipo, mas 15 mil vai me sanar? 15 mil vai fazer eu virar a chave e voltar se eu quero antes? Talvez não. Vou conseguir vender mais. Se você não souber o que está acontecendo, se você não tiver o controle dos indicadores... E isso que você comentou da DRE é tão importante quanto isso, porque assim, você pode inclusive até num ato de desespero de cortar, está cortando coisa que te gera receita. Ou que te impacta na geração de receita. A maioria acontece, né? Aí é onde eu queria chegar. Sabe por quê? O que eu vejo? Primeira dor de barriga que dá, e até às vezes com um consultor financeiro, liga cliente pra gente falar assim, tô fazendo uma consultoria meu aqui, consultor né? financeiro falou que eu tenho que cortar minhas despesas em 30%. Legal. Aí ele vai cortar onde? O marketing. Isso é despesa? Não, eu até entendo, ele pode ser despesa. Se ele não estiver fazendo as coisas do jeito certo, para ele virou uma despesa. Porque não adianta a gente fazer tudo certo, investir em marketing, fazer uma campanha maravilhosa, gerar lead, e a pessoa não dá a atenção que tem que dar. Quando você gera o lead e o cliente chega lá, chega lá e não atende, não faz as coisas. Aí vira despesa mesmo. Exato. E aí, realmente, se você está vendo desse jeito, então talvez você tenha que olhar muita coisa antes, né? De não é só porque isso. A gestão está bem deficiente aí. Exatamente. E outro ponto, vai fechar essa torneira que é o lugar de atração de novos clientes, de novos negócios. Esse acho que é o principal ponto, cara. Você vai... É que assim, hoje em dia a gente tem, né, essa condição de, principalmente das mídias digitais, principalmente do Google, né, que nunca esqueço, a primeira vez que eu abri uma conta no Google para fazer divulgação no Google AdWords, eu perguntei uma orientação sobre qual o volume mensal. Daí a pessoa do Google simplesmente perguntou assim, quando você pesquisa algum serviço ou produto, o que você faz? A resposta é essa. Você entra no Google e digita, você quer saber um fornecedor de serviço ou um produto para você comprar. E infelizmente ainda tem muita gente que não tem essa concepção de que eu estou investindo nisso para me gerar receita, para me trazer cliente. E daí acaba cortando, não deve. E é bem exatamente aí que
é difícil a conversão disso, porque é cultural, né? É Então, uma cultura que vem. Aí voltando ali, quando ele está com problema de fluxo de caixa, tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter esse controle dos indicadores do DRE para você saber Exatamente. onde você vai poder cortar ou não vai, para você melhorar o seu fluxo de caixa. Porque só emprestar o dinheiro, Não você vai- não resolveu não vai o seu sanar. problema ali. Não. E veja, daí aí a gente vai entrar um pouco mais talvez nos gerenciamentos dos indicadores, como, por exemplo, qual é o retorno que esse investimento em marketing está te trazendo, entende? Que é justamente isso que você falou. Eu invisto R$ 500 por mês e eu consigo 3 leads. Mas veja, são 3 clientes que você não tinha nem a probabilidade que ele tivesse ali. Mas ele está ali. Então, quando ele chega, que eu acho que algumas empresas ou clínicas talvez não façam o dever de casa, é justamente como é que eu vou tratar esse cliente que vier do lead. Esse é o primeiro passo, talvez. E às vezes o resultado do marketing ele não é imediato. Veio 3. Uhum. Esses 3, se ele atender bem e saírem satisfeitos, vai indicar outros 3, outros 6, outros 9. Exatamente. Que vocês nem estão pagando Que por você esse não vai mais, você já investiu por esses 9 que estão vindo aí. Sim. Só que Sim. você tem o seu prazo de fazer o retorno. E é isso Sim. que você tem que computar também nos resultados ali da empresa. De onde está vindo as pessoas? Mais um controle de marketing e vendas do que DRE. Ele não entra essa linha do DRE. Mas onde tem que chegar aqui é, se você está passando por um problema de fluxo de caixa, falta de dinheiro no caixa mesmo, como ele falou aqui, olhar para dentro para entender onde que você pode cortar e quais são os problemas reais, e não sair procurando dinheiro para emprestar para cobrir o rombo que você está tendo ali. Antes, Que essa é a real razão, né, e- cara? E ter muita racionalidade nesse momento, sabe? Isso aí. Porque, assim, eu entendo ser difícil você não ter problemas, né? Não ficar Todo mundo passa por emocionalmente, altos e não, baixos. emocionalmente impactado, porque Impactado. em alguns casos você vem de uma época muito boa, né? Digamos, pegar o período pré-pandemia, estava todo mundo muito bem, 17, 18, 19, entra uma pandemia. Muitos que sobreviveram, eu já acho que devem ter feito um Curioso. trabalho, né, acima da média justamente para se manter, mas tem que realmente botar a casa em ordem. E o que eu falo do racional é meio que daí aquela história do cortar na própria carne, sabe? Porque assim, é o que eu comentei da distribuição de lucro, ou da retirada, ou da confusão patrimonial. Que isso, quando acontece, ela fica tão natural para quem faz, só que você está acabando com a saúde financeira da empresa, né? Então assim, é o que você falou, eu tiro R$100, tiro R$500 para passar o final de semana, todo final de semana. Quando você vai ver, paga o cartão de crédito da pessoa física e da pessoa jurídica, paga a escola de criança, que é, na verdade, responsabilidade da física, como pai, paga na pessoa jurídica. Isso vai confundindo e a hora que você para ver a saúde financeira da empresa, já foi. Então, num momento de crise, num momento crítico, você precisa realmente ter mais do que nunca os controles alimentados, bem alimentados, e fazer uma análise bem criteriosa e cortar na própria carne para poder sobreviver ali e enquadrar as coisas. Dentro de um período, né? E você determinar dentro de um período. também um período, né? Sim. Legal. Eu costumo falar sobre isso, né? Para mim, não existe apego nem de negócio, nem nada. Você tem que, no caso das clínicas, ainda envolvendo talvez dentistas, médicos, que é a profissão deles, mas ainda talvez haja outras saídas, do tipo vende a clínica e talvez monte outra. Começa atendendo em outra clínica, a princípio divide com alguém, começa de novo, não é feio. Daí a gente está falando já de medidas fora da caixa, né? Do tipo assim, não, tudo bem, eu vim até aqui, essa atividade ou essa clínica me trouxe até aqui, eu preciso agora me recriar, me reinventar. E vai ser dentro da própria profissão, mas talvez numa clínica diferente, num lugar menor, talvez dividindo em duas, atendendo em outros espaços inicialmente, até que ele consiga reestruturar o espaço dele de volta. Mas isso eu acho bem importante, sem o apego. Porque o apego é aquela história, você vem de uma época que em alguns casos de empresários acontece, né? O empresário vem bem, o negócio, a atividade é boa, o mercado é bom, de repente ele entra num declínio. Daí ele começa a vender carro, vende casa, vende um monte de coisa, só que pelos controles você já sabia que não era só uma fase ou uma crise momentânea, que o negócio realmente... E aí o emocional do cara vai lá para Exatamente. baixo, aí ele já não consegue mais voltar. E daí vai voltar nessa questão do empréstimo, onde um aporte de talvez 50, 100 mil, em alguns casos, acaba não salvando. Aí pode ser mais um problema crônico de gestão mesmo, não só financeira, E administrativa. aí fez mais né? uma dívida ainda. Né? Exatamente. E é onde eu acho que acaba acontecendo bastante com as clínicas. Gestão onde pega bastante, onde acaba indo para esse lado aí. Uhum. A pessoa perde o controle, não sabe onde que está errando, não tem controle de nada, Pouca informação para decidir. não tem informação, não consegue tomar decisão, porque não Uhum. tem. Então, assim, o DRE para mim é vital Sim, para quem quer pensar de forma profissional numa É. clínica ou no consultório. exato. Enquanto você está tratando só como um consultório
como antigamente fazia, chegou o dinheiro, põe no bolso e depois eu vejo para pagar as contas do outro bolso aqui do cartão e depois no final do mês a gente vê como é que faz. E acho que bastante gente ainda faz isso. Né? Então, você é gestor de franquia de uma rede de clínicas? Sou gestor de franquias na área de estética. A gente tem alguns casos, né, o que a gente conversava, né, antes em off aí, são meio similares de algumas dores, né? Principalmente nessa questão financeira, eu ainda acho que né, estendendo, é meio similar a grande parte do mercado, né? E a condição de você encarar a questão financeira mesmo, para alguns profissionais é um pouco mais fácil, que tem mais afinidade com números, outros é menos, mas não tem como não passar por isso, né? Porque, assim, às vezes ele fala, eu sou de saúde, eu não gosto de números. Mas assim, você talvez não goste porque você não começou a mexer com eles. Sim. Porque depois, eu dou o exemplo da minha esposa, depois que começa a mexer, você fica um pouco refém dos números. Ou você não consegue mais não fazer isso. Você não consegue mais tomar uma decisão sem olhar para ele. Exatamente. Aquilo vira a base da tua decisão, né? Ou então, fundamentar, se você já tem uma clínica bem estruturada, contrate uma área administrativa financeira, cara, para cuidar disso para você. É importante. Profissionalização, né? Tão importante quanto a tua secretária, se você vai negligenciar essa parte do processo, porque não gosta. A gente não gosta mesmo. E tá tudo bem. E se você pensar na clínica, ele tem um fluxo onde, assim... tranquilo. E até não sei um número, mas digamos assim, você tem um fluxo de agenda que você tem que cuidar, contas a receber, contas a pagar. Existem outras funções que não... digamos assim, que não tomasse tempo do profissional técnico. Ok, mas para isso precisaria ser a profissionalização, né? Contratar pessoas, colocar pessoas aptas e bem treinadas, talvez em cada posição, para suprir justamente que o profissional técnico que precisa também de especialização, né? Porque, assim, eu acompanho alguns que são amigos e eles precisam estar se especializando, fazendo novos cursos, que eles se dediquem a isso. Mas que tenha o olho dele também, né? Sobre principalmente o gerenciamento financeiro. O dono tem que olhar para o gerenciamento financeiro, principalmente numa clínica. Claro, a gente está entrando no extremo aqui, uma clínica grande, que vai ter uma equipe, igual o Rogério falou, profissionalizar. Às vezes você não precisa profissionalizar, é você aprender a fazer mesmo. E como você aprende isso aí? É fazendo. Sim. É sentar, é simples, gente. E assim, voltando ao fluxo de caixa, só um exemplo simples. O fluxo de caixa, ele tem que ter ali 5 colunas, talvez. A data, a descrição, entrada, saída e saldo. Você não precisa de mais. Você copia, antigamente usava o livro caixa, né? Livro caixa, sim. Era isso, exato, gente. Então, a data que está acontecendo, o evento, a descrição, entrada, saída e saldo. Porque rotina. Exato. De novo, do começo. Tem que ser simples, porque assim, assim, além de ter que ser simples, precisa do registro de tudo. Fui na banquinha, comprei R$5 em bala, tem que lançar R$5 em bala. A história que a gente brincou antes, a ideia do siga o dinheiro. Siga o dinheiro, porque quando você entra num descontrole, o que acontece? Você simplesmente não está enxergando onde o dinheiro está indo. Por isso a ideia do siga o dinheiro. Se você consegue enxergar através das ferramentas, que daí são as duas, a DRE e o fluxo de caixa, aonde está indo o dinheiro, você consegue tomar uma decisão do que cortar, em que proporção cortar. Do contrário, é meio emocional. Você vai no feeling, emocional, né? Você vai no feeling e fala, eu acho que o marketing não está me dando nada. E daí você, é isso que a gente falou, acaba cortando uma coisa que te dá receita. Se o marketing não está dando nada, vai conversar com o marketing para dar, porque assim, tem que dar. Tem que dar. Agora você tem que buscar onde você está cortando, onde você está a oportunidade de corte que realmente vai ser uma redução, que vai te melhorar a margem, que talvez vai te dar um fluxo de caixa que você está precisando hoje. Aí voltando naquela que eu perguntei, que dica você daria para quem está passando por problema de fluxo de caixa? Acho que bastante gente nesse momento deve estar. Acho que todo momento da vida a gente passa e como nossos clientes aqui vai estar gente passando nesse momento por alguma dificuldade financeira e que a gente chama de dificuldade no fluxo de caixa ali. Sim, mas é assim, levar as duas ferramentas, alimentar diariamente e tomar as decisões com base em fundamentos, né? Não no achismo ou na emoção. E o mais pesado de todos é o cortar na própria carne. É assim... o Prolabore. Você é o primeiro que tem que cortar, gente. Porque você é o dono. Assim, eu já... Como eu comentei, em algumas consultorias que a gente fazia, geralmente eu chegava lá e via que realmente a empresa não suportava a retirada. E começa por aí a conversa, do tipo, você precisa de quanto para sobreviver um mês?
E daí a gente começa a ser enganado, né? Em alguns casos na O cara consultoria, esconde, né? Esconde. some, daí, lógico, né? Através dos controles a gente percebe. E numa conversa franca, o cara, não tenho como, esse aqui eu não posso cortar e tal. Então fica difícil, porque daí você tá sangrando a empresa, né? Você tá usando realmente ou tá... Se você não pode cortar, você vai ter que talvez arrumar outra fonte de renda, Exatamente. cara. Isso. Aí Não tá, você tem a empresa, você não quer, ou melhor, você não quer se livrar dela, você quer manter. Beleza? Então a gente precisa de outras alternativas. Mas como está, é fadado ao Vai fracasso, acontecer. né? Fadado ao fracasso. Mas isso, por isso que eu entendo que tanto a gestão do negócio, gestão financeira, como a questão da compra, eles são psicológicos porque acaba pegando a pessoa, né, por um impulso, né, que a ideia da compra por impulso, isso daí falando da pessoa como indivíduo, né? Você vai lá, vou comprar isso aqui, é só 100 Não, reais. mas isso Ou acontece só muito, 300 cara, reais. também, dentro Não. das clínicas. Compra equipamento que talvez não precisa, nesse Sim. momento, se endividar para isso, não está preparado ainda para essa compra, Sim. terceiriza essa parte, entendeu? Então, Antes de você sair investindo, assim, a gente acompanha bastante pessoal do marketing que vende esses cursos, mentorias de marketing aí, e às vezes a pessoa fala, a primeira coisa que tem que fazer é investir no seu consultório. Não, a primeira coisa que tem que fazer é começar a ter mais controle, gestão profissional. Sim. Primeiro faça isso, depois você começa a pensar em investimento, porque você vai investir se você não sabe ainda quanto que você tem de margem, quanto que você tem de lucro ali. Se você já começa errado, já começa com prejuízo ali que você não vai conseguir pagar. E tem algumas clínicas que quebram assim. Não, e não precisa nem ir longe, né? Como eu comentei, você contrata uma agência de marketing para trazer lead e você não está preparado para atender o lead. Veja, não estou falando de uma compra de equipamento, estou falando de um investimento Sim. que você vai fazer mensal para que aquilo te traga cliente, te traga receita. Aí virou um custo. Mas daí, assim, você faz, a empresa, a agência de publicidade faz a parte dela, traz o lead, e eu, da clínica, não me preparei. Não preparei a minha recepcionista para orientei ela, estou fazendo uma campanha, a partir de agora vai começar a chegar clientes desse tipo, desse perfil, para esse tipo de tratamento. Exatamente. Então, assim, e é meio simples, assim, é meio básico às vezes. São coisas simples, que é a outra frase do óbvio que tem que ser dito, né? Muitas vezes você precisa falar o simples, e começar a praticar o simples. Não é uma coisa complexa do tipo, em alguns casos, lógico, né? A estrutura da clínica, às vezes, ainda usando o teu exemplo de um fluxo de caixa deficitário, a clínica é grande, cresceu demais, está numa fase complicada, ela tem que sair. Mas nem sempre, né? Às vezes são as pequenas coisas, pequenos ajustes que você consegue justamente reverter o cenário. Só que você vai conseguir enxergar isso tendo controle, tendo a visão, caixa, né, cara, da coisa. É que as duas ferramentas, é aquela história, elas são as básicas do financeiro, mas são elas que vão trazer para você a segurança de decisão. Basicamente, Boa. a segurança de decisão. Boa. Senão, você tá com o coração na ponta da caneta para decidir. Não, isso aí eu passo bastante para minha equipe ali, para as duas clínicas ali, para cuidar. Todo final de mês, fechou o mês, faz o DRE, Sim. já vê quanto que se sobrou, se não sobrou, a gente coloca no DRE eu coloco um fundo reserva depois da última linha ali, antes da distribuição de lucro ali. Eu costumo fazer um fundo reserva ali de 10%, eu coloco. Perfeito. Que é já pensando, fim do ano eu vou ter que reformar, pintar tal espaço da clínica, reformar, vai ter ou que fazer estraga alguma alguma coisa. Sempre estraga alguma coisa. O ar-condicionado, Veja, banheiro. tudo é previsível, né? Estragar o ar-condicionado é previsível, o teu 13º é mais previsível ainda, então tudo você tem uma previsão de que você talvez precise. A ideia do fundo de reserva, muitas empresas acabam dividindo antes da distribuição. E é isso mesmo, estipula um percentual, 25%, ou alguns sócios dividem em 3%, né? Então 33% fica para a empresa, 33% para um sócio, 33% para outro. Mas a ideia do fundo de reserva nas vacas gordas é excelente, justamente para você conseguir, né, uma teoria similar, engrossar o casco do navio para poder passar a geleira quando você tiver um problema. Eu gosto muito, claro, eu já não... como eu gosto de planilha, eu já deixo ali, né? Se sobrou, tem fundo de reserva. Se não sobrou, não tem fundo de reserva. usa o fundo de reserva. Usa, tem que ter. Aí tem que ver para onde vai ali. E também, gente, aí você tem ali, legal, sobrou. Às vezes você não precisa distribuição de lucro, ou pode ser distribuição de deixa lucro no ali, caixa, né, ou deixa cara? no caixa, ou aplicar. Deixar no caixa não, porque dinheiro... eu quero dizer assim... aplique, investir. tome as decisões onde você giro, investir. Isso. Aí o investimento com liquidez para você, quando precisar, quando tá precisar, ali, tá disponível. Mas não deixa o dinheiro parado, gente. Isso é importante. Fazer mais uma chamadinha aqui, Rogério, para quem está gostando, dá o like pra gente, ajuda a chegar mais gente, compartilha o podcast Clínica Sem Causa.
esse tema aqui é importante para o resultado da sua empresa. Para você que não sabe ainda qual que é a sua margem, tá aqui, ó, o caminho para você saber sua margem. Fazer seu DRE e controlar o seu fluxo de caixa diário aí, tá bom? E nesse episódio nós vamos deixar então, presente tá aí. chegando, tá indo pro final aqui já desse episódio aqui, já estamos chegando a 1 hora já. Passa rápido, né? Rápido, hein? Passa rápido. Tema. E é um tema que tem bastante informação. O Juliano veio aqui, trouxe bastante coisa aqui. Acho que para você que escutou, comece a aplicar. Antes de a gente seguir para o final, eu queria só mais uma dica aqui. Tá, para quem não faz ainda, como que ele pode começar a fazer hoje? Ou quem que seria a pessoa para fazer? Na minha opinião, é o próprio profissional chegar e começar a fazer, depois ele ensinar as pessoas. Acho que ele tem que entender primeiro antes de depois pedir para alguém fazer por ele. Com certeza. É o dono, né? Você, assim, a não ser que você contrate uma pessoa da área de finanças para vir criar um modelo para você, que eu acho que é desnecessário, talvez para uma clínica pequena. Para quem está começando, cara. Não, e onde é o profissional que faz boa Sim. parte, ele mesmo tem que criar. E como eu disse, assim, não quero saber da DRE, vou me incomodar com a DRE depois que eu tiver um fluxo operante. Ok, começa pelo fluxo de caixa. Usa o fluxo, monta como eu disse, data do evento, descrição do evento, entrada, saída e salto. E vai provisionando. Que chega de conta ali, eu tenho que pagar o aluguel dia 7, lança. Tenho que pagar a folha dia 5, lança. E assim você vai construindo uma provisão para... Primeiro pode ser 30 dias, ou 2 semanas primeiro. À medida que você for ficando mais familiarizado com isso, entendendo, naturalmente você vai conseguir desenvolver um fluxo para um período. Até eu não comentei, mas assim, a ideia de você ter, depois que você já tem mais afinidade, enfim, você pode desenvolver esse fluxo num hábito de, deu dezembro, eu vou montar o fluxo para o próximo ano. Com as despesas fixas, você já pode abrir ele e já projetar. Eu quero Exatamente. crescer ano que vem 5% por mês. Pode como ser a gente citou aqui como exemplo. Pode ser né? um fluxo projetado. E à medida que você vai tendo receita também. Então, assim, lógico, você não vai ter um horizonte talvez de 12 meses, porque você não vai prever receita para 12 meses, mas talvez para o universo curto ali, curto prazo de 90 dias, você vai conseguir enxergar. Mas começa, sabe? Eu acho que é importante porque a questão financeira é muito complicado. É número. Tem muito e daí você não faz. É só você sentar um pouquinho, se dedicar, dar uma olhada. A internet tá cheia de coisa. Até eu queria indicar. Existe um sistema, pago, não é grátis, chamado OMIE. Ele faz o gerenciamento financeiro, ele faz o fluxo de caixa, ele faz a DRE. É não complexo, mas ele é mais cheio, digamos, ele tem mais informações. Pode estar utilizando ele, mas tem um monte de planilha aí na internet grátis. Tem agendamento assim. nele também? Na verdade, a gente vai deixar aqui para vocês. Ele é só financeiro. Porque o que acontece? As clínicas hoje, elas têm bastante software hoje que faz a parte financeira, tem fluxo de caixa. Eu não sei se tem o DRE. Tem Acho que é mais o fluxo de Por caixa. exemplo, Conta Azul, ele traz Ele faz. Não, mas digo do software de gestão que a gente vê no mercado de... Mais da odontologia para clínica, da odontologia mas tem alguns bastante. fazem, alguns montam. Eu sei que tem o fluxo de caixa e alguns usam, outros não. A questão é, você alimenta ou não o teu Então, sistema corretamente? Esse é o primeiro. Pois é, mas só um grande parênteses. Existem alguns que são de clínicas que montam o fluxo de caixa e ele está amarrado já com o DRE. Então, assim, se você definir o plano de contas, que é o que eu falava lá atrás, definir o plano de contas do melhor modelo que você quiser, você edita, porque ele é editável, e ele já está amarrado. Então você vai preencher uma vez só. A hora que você lançar a despesa, você pode lançar a recorrência da despesa e alimentar o sistema. Então, assim, vai depender do usuário fazer a correta alimentação, mas você tem os dois, né? Tem as duas ferramentas. Então, assim, vamos dar a dica aqui. Para você que já tem o software de gestão que usa na clínica aí para agendamento, vamos cair na real, a maioria só usa para agendamento. Fala com a empresa suporte, que você né? tem do suporte, fala para ele, eu queria usar a parte financeira. Porque isso vai te trazer toda a informação que você precisa, pelo menos de caixa é importante, você usa o fluxo de caixa seu do sistema aí, porque quem vai alimentar normalmente é quem está pagando as contas, quem está recebendo ali na frente, que é a recepção, ou a secretária, quem que tá ali na frente. Ela alimentando isso aí, fica fácil para você começar a fazer seus controles e principalmente alimentar o seu DRE. E aí o Juliano falou que a gente ia ter um bônus aqui para quem ficou até o final. Então, gente, comentei do sistema, mas a gente eu vou fornecer, na verdade, as duas planilhas, né? Que é Vamos deixar no link abaixo. De fluxo de caixa simples, objetivo, direto, comecem a usar. E também uma de DRE. À medida que vocês tiverem mais afinidade, ou à medida que começarem a trabalhar mais e não acharem o mundo dos números tão ruim, fica a DRE para o início do preenchimento. A gente vai deixar disponível aí no link.
Legal, então vai ter o link aqui, você clica, aí vai ter o cadastro ali, você deixa ali o cadastro e já vamos enviar para você esses 2 arquivos aí para você começar a trabalhar aí para hoje já e começar a ter o controle do seu consultório ou da sua clínica ali. Tem uma visão melhor, né? E ensinar. Esse conteúdo aqui, gente, é importante você compartilhar, inclusive se você tem alguma secretária que faz esse controle para você. Que te ajuda nessa parte. Para né? ela entender a importância, Exatamente. por que você tem que ter essa visão e por que você tem gostaria que ela tivesse essa visão também, porque se ela for te ajudar nessa parte de fluxo de caixa, ela entender o que ela tem que cuidar ali e também essa planilha você vai ter que apresentar para ela. Uma vez que você começar a mexer com isso, você vai ver que você não vai conseguir parar mais de olhar para isso. Você vai querer olhar para cada 15 dias. Eu sou uma pessoa que eu olho DRE mensal. Já foi o tempo que eu alimentava ele a cada semanal. Eu não alimento mais, já tem a equipe financeira que alimenta, mas eu gosto de olhar ele mensal. Por que eu fazia semanal? Porque se eu esperasse lá na frente fazer toda a conciliação bancária, ia demorar muito para fazer. Então, semanal você pega ali 1 horinha, 2 horinhas na semana, você consegue dar Nesse exemplo, você consegue parciais, né? Se você tiver salvo sempre, você consegue a parcial da primeira semana desse ano com a do ano passado, você já tem uma ideia. Aí, na verdade, você já está acelerando o processo de tomar decisão. Você consegue decidir antes, né? Então, dentro do próprio mês, se você fecha a primeira semana e você vê que você está aquém do ano passado, e aí, o que a gente vai fazer? Você já consegue decidir o quanto antes. Eu acho que o que fica de lição aqui, na verdade, não é que ela é difícil, mas ela é trabalhosa, Sim, exige dedicação, Exato. né? Exato. E regularidade, é disciplina. Todo dia ali, Isso aí. teve que fazer um pagamento de uma conta. Lança para não esquecer depois, porque senão essa nota some também e você não E sabe as onde que você pequenas gastou. coisas também são importantes, né? Só antes de terminar aqui, Ó, o Thiago não quer deixar terminar hoje, cara. Não vou deixar só uma coisa antes, que assim, eu sinto as dores, né, na clínica. É isso aí, cara. Contas a pagar. Uhum. Imagina, não sei se vocês têm esse cenário aí, imagina todo dia você tem uma conta para pagar. Aí às vezes você não consegue parar de fazer as coisas ou não consegue honrar. Imagina, todo dia você tem que fazer. O que você indica? Eu, na minha opinião, que eu busco sempre na clínica aqui, gente, centraliza sempre em datas, por exemplo, dia 10, dia 20. Dia 20. Isso é feito, assim, em alguns casos, eu vou ter que falar de empresas maiores ou clínicas grandes, há um dia na semana, né, definido, toda quinta-feira é dia de pagamento, e com a condição de que às vezes tem um financeiro que faz só o lançamento e o proprietário aprova, enfim. Isso. Mas a concentração de uma data, geralmente uma data por semana, ou dependendo do volume, talvez 2 datas por semana, é o mais praticado. Mas só cuidado com os vencimentos. Né? Por causa do vencimento. O ideal é você tentar negociar com as empresas fornecedoras para sempre respeitar uma data. Para você ter na sua cabeça, poxa, toda quinta é dia de eu pagar. Você pode informar, na verdade, contas. Né? Os pagamentos acontecem tal e tal dia 20, ou dia 10 ou dia 20. Isso mesmo. E aí, para você vir a sagrado, não corre risco de falhar, de esquecer, de nada. Isso aí é só mais para quem tem um negócio pequeno, acaba ser prático, consegue. E você se programa para ter o fluxo de caixa também adequado para esses prazos aí. Exatamente. Você vai saber que toda quinta-feira você tem uma demanda de pagamentos. Isso aí. Fica mais fácil de decorar. É isso aí, gente. A gente chegou ao final do nosso podcast aqui. Alguma ressalva aí? Não, eu acho que eu até falei o ponto principal aqui que eu acho, né? Trabalho contínuo, disciplina. Eu acho que é essa a lição aqui que a gente tem que tirar de hoje. Ele não é difícil, mas ele é trabalhoso, né? Dá regularidade de manter essa disciplina. Então, não terceirize no primeiro momento para outra pessoa. Analise como está a situação da tua clínica, né? E aprenda, né? Aprenda a fazer isso. Aprendeu bem, transfira esse conhecimento para outra pessoa para ela cuidar para você. E aí você vai conseguir saber se está fazendo certo, tá fazendo certo ou não. É isso aí. Qual que é a... E eu agradeço a presença do Juliano hoje aqui. Foi uma aula. Foi uma aula mesmo. Uma aula mesmo. Hoje, acho que hoje foi um conteúdo... gostado, porque eu gostei bastante. Eu, como dono de clínica, que bom. Gostei muito. É um conteúdo mais pesado. Para mim foi uma consultoria aqui, por mais que eu sou uma pessoa que gosta muito de números, mas esclareci várias dúvidas que eu tinha aqui já. Essa era a ideia. Então, Thiago, hoje você vai dar um like no nosso... Eu vou dar, com certeza. Então, você que ainda não deu like, se gostou desse conteúdo que foi apresentado hoje aqui, não esquece, deixa seu like, porque esse podcast é feito com muito carinho para trazer bastante informação para vocês.
ajudar aí nos caos do dia a dia. E a gente tem de praxe aqui uma mensagem final que ficou do nosso episódio de hoje aqui. Vou pedir pro Rogério dar o primeiro dele aqui, que eu já sei que ele já está preparado para falar a mensagem dele de hoje. Não, vamos lá, resultados são os segredos para para calar quem não acredita em você. Acho que bonito, quem? Boa. Vai, Juliano. Eu vou repetir duas, porque eu acho que são importantes. Seguir o dinheiro, tem que seguir o dinheiro para você saber onde está indo, e cortar na própria carne quando você tiver um momento de crise. Aí, gente. Boa. Não muito tem jeito, boa. né? Não tem jeito, não há milagres, não trabalhamos com milagres. E a minha aqui, que eu sou um cara que defende o DRE com unhas e dentes. Sem dados você acaba agindo pela emoção. Exato. E quando a gente fala do negócio, é importante a gente agir com a razão. Ter fundamento para poder decidir. Tem que ter informação, fundamento, senão... Então, gente, o que te traz dados são essas ferramentinhas aqui que o Juliano trouxe pra gente, que ensinou a gente bastante sobre isso aqui e que vai estar disponível para vocês aqui acessarem, baixarem e começar a trabalhar e fazer seu DRE, seu fluxo de caixa. E tendo dúvidas, pode mandar aqui no comentário, a gente vai respondendo assim que vai chegando ali, para tentar ajudar vocês no detalhe, às vezes, porque é um assunto longo, se a gente fosse deixar aqui, a gente ia passar 2, 3 horas. Existem aqui. vários detalhes, né? Vários detalhes aí. Maravilha. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito rico pra gente e com certeza vai ser rico para quem escutar também e passar adiante essa informação. Maravilha. Obrigado, Rogério. Valeu, gente. Valeu, obrigado, fiquem com Deus. Pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.